Muito bem, são 7h24, confirmando 7h24. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço aí mais uma oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês e com todos os ouvintes para poder levar um pouco de informação. Olha, o nosso tema de hoje é Síndrome do Túnel do Carpo, né? O que é a Síndrome do Túnel do Carpo? Isso, a Síndrome do Túnel do Carpo é uma compressão do nervo mediano, né? É uma coisa muito comum no consultório da gente ter, acomete aí em torno de 5% da população. Pra você ter uma noção, é em torno de 200 mil casos por ano no Brasil são de pessoas que são acometidas com esse problema. O túnel do carpo, ele é um túnel que passa aqui na transição entre o punho e a mão, e nesse túnel passa os flexores da mão e dos dedos e o nervo mediano. O nervo mediano ele é o responsável pela motricidade, né? Quer dizer, a parte motora de mexer a mão e a parte sensitiva da palma da mão, tirando só a parte do quinto dedo. Então é muito comum o paciente chegar no consultório reclamando de dor e dormência na mão. Então quando a gente vai investigar, geralmente se trata de um caso de síndrome do túnel do carpo. Agora, existe tratamento para isso? Sim, existe tratamento. Inicialmente a gente trata com a medicação anti-inflamatória, fisioterapia. Alguns casos pode-se lançar mão de infiltração do túnel, e em casos que não respondem a esse tipo de tratamento, aí lança mão do tratamento cirúrgico. Agora, cura não existe? Com a cirurgia, sim. Com a cirurgia, geralmente resolve mesmo, porque assim, a compressão, ela se dá geralmente por... Existe uma pelezinha, uma membrana que a gente chama de retináculo, e esse retináculo, por algum motivo, ele faz a compressão do nervo. Então ele fica como se fosse apertando o nervo. E esse aperto pode ser em vários graus, né? Pode ser um grau leve, um grau moderado e um grau grave. E a sintomatologia do paciente, a dormência, a dor, ela vai estar geralmente associada a esse grau de compressão. E quando a gente tira essa compressão, a gente consegue resolver o problema do paciente. Agora, com relação, por exemplo, a essa questão, o que é que causa a síndrome do túnel do carpo? Então, não existe uma causa definida, né? Para a gente dizer, isso vai dar síndrome do túnel do carpo. Existem alguns fatores de risco, né? Então, obesidade, diabetes, trauma local. Alguns estudos falam em esforço repetitivo da mão e do punho. E uma situação também que pode desencadear a síndrome do túnel do carpo é a gravidez. E muitas vezes a paciente não tinha nada, e quando fica grávida, pelo estreitamento do túnel na gravidez, ela desenvolve a síndrome do túnel do carpo, que às vezes resolve quando o filho nasce, e infelizmente às vezes continua, né? Aí a paciente adquiriu pela gravidez, e mesmo depois que acaba o período gestacional, ela continua com a síndrome do túnel do carpo. E esses esforços repetitivos são tipo o que, por exemplo? Tipo você, aqui digitando, tipo né? eu. Então, quem trabalha com muito esforço repetitivo, trabalhos manuais, pode desencadear, além do... O mais comum é desenvolver as tendinites, né? Que a gente já teve encontros aqui a gente conversando sobre isso, mas também pode desencadear essa síndrome do túnel do carpo. E, inclusive, obrigado por você descobrir que eu sou um forte candidato a ter síndrome do túnel do carpo, né? Pelo meu esforço repetitivo. Pelo esforço eu repetitivo. posso corrigir, por exemplo, isso e evitar que eu não tenha? Então, a gente, primeiro, ficar sempre atento, né? Ao início dos sintomas, começar a sentir uma dormência na ponta dos dedos. Geralmente, essa sintomatologia ela vem à noite, né? Depois do dia a dia e tal, você vai movimentando o punho, vai movimentando a mão, vai gerando essa compressão, são microtraumas, vai gerando um processo inflamatório, e geralmente a dor e a dormência vem mais à noite. Então, é muito comum o paciente chegar reclamando que as coisas estão caindo da minha mão, eu seguro o copo, não estou sentindo mais força, estou perdendo a sensibilidade. Mas a queixa principal mesmo é uma dormência, que é uma dormência que incomoda mesmo, principalmente no segundo e terceiro dedo, né, no indicador e no terceiro dedo.
E dor. E dor e incomoda. Então, é importante ficar atento a isso para a gente já começar o tratamento inicial, né? Fisioterapia, anti-inflamatório, para não ter que cronificar, né? E ter que levar ao tratamento cirúrgico. Elisandra pergunta, doutor, essa síndrome pode também atingir o cotovelo? Pode. O mais comum é a sintomatologia na mão e no punho, mas o nervo mediano, ele nasce lá na região cervical. Então, por mais que a compressão do nervo seja no nível do punho, essa dor, ela pode irradiar para o cotovelo e irradiar, inclusive, até o ombro. Outra pergunta, doutor, meu esposo, há mais de 20 anos que trabalha no mesmo serviço, que tem um esforço repetitivo. Aí ele foi diagnosticado com essa síndrome, só que ele está sentindo muita dor, que não dorme bem à noite, só que ele acha que não compensa procurar um especialista para ver se encontra uma solução para aliviar. Ele é pintor e força muito os punhos. À noite, quando chegar ao serviço, não aguenta de dor no corpo. E aí, doutor? Então, nesse caso aí, ela já está cutucando, né? Para eu dizer a importância. E realmente é muito importante, porque o que é que acontece? Se realmente for, a gente tem que fazer o exame, tem uns testes. O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo não precisa nem de exames complementares, fazer nenhum raio-x, nem ultrassom, nenhum ressonância, nada. O diagnóstico ele é clínico, a gente conversa com o paciente fala o que está sentindo, a gente examina o paciente e a gente consegue fechar o diagnóstico só na consulta e a gente começa a fazer o tratamento. Se cronifica essa compressão, então essa lesão do nervo ela pode se tornar irreversível, né? Então você tem um acometimento e você começa a ter hipotrofia, quer dizer, quando você abre a mão, você vê que perto do polegar, esse coxinha adiposo, ele é mais gordinho. Então, uma coisa muito comum no paciente com... O seu ainda está gordinho, viu, Marcos? Pode ficar tranquilo, eu tô vendo. Então, o que é que acontece? O paciente começa a ter hipotrofia. Então, ele chega com a mão como se fosse a mão seca. E realmente seca, porque por causa dessa compressão do nervo. Isso já são pacientes mais crônicos. Então, quando está numa situação já de hipotrofia mais severa, as coisas caindo muito da mão, perda de força mesmo, aí o tratamento já é mais paliativo do que resolutivo. Então, é importante a gente procurar o quanto antes para a gente impedir que chegue nessa situação. E no caso ele que é pintor e faz esforço repetitivo, não compensa ficar com essas dores. Exatamente, né? Porque está provavelmente prejudicando a atividade laborativa dele, né? E chegar no ponto dele não conseguir mais trabalhar por causa disso. Ok. Doutor, eu operei as duas mãos e não fiz fisioterapia e sinto dificuldades de dobrar os dedos. Será que vai voltar ao normal? Aí depende muito do tempo de pós-operatório, né? É importantíssimo e eu acho que o médico ele é fator importante nessa situação, é de mostrar ao paciente a importância da reabilitação. Muitas vezes você faz a cirurgia tecnicamente bem feita, a cirurgia sai tudo perfeito, mas o paciente simplesmente não faz a reabilitação adequada. E isso faz perder todo o tratamento cirúrgico, né? Então o paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico, por mais que a cirurgia do túnel do carpo seja uma cirurgia simples, rápida, em alguns casos feitos até ambulatorialmente, mas precisa de uma reabilitação adequada. Se não faz, aí o paciente pode ter perdas que depois não consegue reaver, né, a função que ele tinha antes da cirurgia. Então, nesse caso aí, ela está falando que não está conseguindo mexer os dedos. Pode ter sido pelo tempo que ela ficou de repente imobilizada, alguma coisa. E geralmente com a fisioterapia, isso vai voltando e o paciente consegue a função normal. Doutor Anderson, qual o nome do exame para saber se eu tenho artrite reumatoide? Então, a artrite reumatoide, ela é uma doença reumatológica, né, uma doença autoimune. A artrite reumatoide, na verdade, existe são várias coisas, né? Você tem que ver a parte clínica, são vários critérios. Então, tem que preencher esses critérios. Não é só o exame de sangue, né? O que a gente vê mais é a questão do exame de sangue. A gente testa o fator reumatoide. Quando tem fator reumatoide positivo, geralmente o paciente vai ter artrite reumatoide.
Mas só isso não preenche os critérios. Então tem que ter radiografia alterada sugestiva de artrite reumatoide, tem que ter os exames laboratoriais, um deles o fator reumatoide, e tem que ter avaliação cardíaca, pulmonar, tudo isso a artrite reumatoide ela pode acometer. Então, são critérios que têm que ser preenchidos para a gente chegar no diagnóstico de artrite reumatoide. E o tratamento existe, tranquilamente? O tratamento existe e hoje em dia, graças a Deus, está bem avançado. E eu tenho muitos pacientes no consultório que a doença ela entra em remissão e o paciente vive bem. Coisa boa, né? Você deixou bem claro que a fisioterapia é importante no tratamento da síndrome do túnel do carpo. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: para todos os casos, se indica a fisioterapia ou não? Não, tem casos que o paciente chega numa situação mais crônica, que a gente já de pronto indica o tratamento cirúrgico. É por isso que é importante alertar quanto a isso, porque é uma coisa muito frequente na população e para no início dos sintomas já procurar o médico, já ser avaliado e já começar o tratamento adequado precocemente, para não ter que chegar nesse ponto de um tratamento cirúrgico. Se não for tratado, que situação pode chegar? Você ter perda de função da mão, você tem uma hipotrofia severa da mão, você perde a oponência, quer dizer, você não consegue levar o dedo mindinho ao polegar, então isso você não vai conseguir segurar as coisas, e você começa a ter perda de sensibilidade, então você não consegue sentir as coisas na ponta, por exemplo, porque a principal sensibilidade da gente é a nossa pinça, né? É o indicador com o polegar, que essa parte de sensibilidade é do nervo mediano. Então, se você tem essa compressão cronifica e você tem uma lesão irreversível do nervo, você tem a perda de função tanto motora como sensitiva da mão. O diagnóstico nesse caso, é na avaliação médica? Isso, o diagnóstico ele é clínico, tem o exame padrão ouro para a gente avaliar a questão de gravidade, é a eletroneuromiografia, que é o exame que é o exame das agulhas, que você coloca várias agulhas, né, nos braços para a gente ver o potencial tanto muscular como neurológico do acometimento de algum nervo. Não vai avaliar só a questão do nervo mediano, mas nesse caso aí da síndrome do túnel do carpo, a gente quer avaliar se está o nervo mediano acometido no nível do punho. A Cici pergunta, ele apagou? Porque Jardim colocou aqui no grupo aqui. A Cici pergunta, existe uma confusão com a fibromialgia ou não? Pode existir, porque assim, o paciente com fibromialgia, ele tem uma dor articular difusa, né? Então, ele tem vários pontos de dor. E um desses pontos de dor pode ser o punho, né? E essa sensação de dormência, de perda de força, é muito comum no paciente com fibromialgia. Não quer dizer que o paciente com fibromialgia vai ter a síndrome do túnel do carpo. E o paciente também com fibromialgia, ele pode ter a síndrome do túnel do carpo. Então, ele pode ter as duas coisas. Então, por isso que é importante a gente avaliar. Outra pergunta, e sobre umas aplicações que realizam, como é que é? Então, tem alguns casos, né, que isso é discutível, ainda não é taxativo que a infiltração, as aplicações, elas vão ter resultado. Muitas vezes a gente faz a aplicação de corticoide nesse túnel osteofibroso, no túnel do carpo, para diminuir o processo inflamatório das estruturas e diminuir essa sintomatologia, né? Essa dormência, dor, porque a principal causa do paciente ir procurar o médico é a dormência e a dor. O ouvinte pergunta, o exame do túnel do carpo existe em Caicó? Infelizmente não. Esse exame da eletroneuromiografia não existe, né? Muitas vezes, infelizmente, eu tenho que mandar os pacientes para Natal para realizar o exame em Natal. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Marcos Dantas, bom dia. Meu nome é Gislane, eu sou bordadeira, eu sou riscadeira, eu risco bordado e eu faço muito movimento repetitivo e eu sinto as minhas mãos adormecerem. Pergunto ao doutor se isso é normal. Elas adormecem mesmo, que eu tento com a ponta da tesoura furar e às vezes eu não sinto. Agora é só as mãos. E aí, doutor Anderson? Então pode ser sim uma síndrome do túnel do carpo. A gente tem que avaliar exatamente qual parte. Pelo que ela está falando aí, ela está se referindo à polpa do dedo, né?
Então, a ponta do dedo ali que está ficando dormente. Pode ser a síndrome do túnel do carpo, ou pode ser, de repente, a posição que ela está exercendo o trabalho do bordado, que ela está comprimindo, fazendo uma compressão direta mecânica, né, sobre alguma superfície, sobre a mesa, alguma coisa, e está comprimindo transitoriamente o nervo mediano. Então, quando ela para de trabalhar, isso volta ao normal. Na síndrome do túnel do carpo, geralmente o paciente ele acorda com a mão dormente, com um pouco de dor ainda. No caso dela, se de repente for uma compressão mecânica vamos dizer assim, pelo vício dela numa posição para fazer o bordado, ela provavelmente quando acaba de trabalhar, ela vai melhorando até ficar boa e no outro dia acorda bem. Se for assim, então não é síndrome do túnel do carpo. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Eu sinto muita dor nas costas aí. Pergunta ao doutor se da coluna. Dor nas costas, dor no pescoço. Aí, Dor por todo explica tudo, doutor. Pergunta ao doutor se explica o quê? Dor nas costas, né? E aí, doutor? Então, pelo que ela está descrevendo aí, realmente é coluna, né? Pelo que ela está falando, dor no pescoço, dor nas costas, geralmente aí, pelo que ela está descrevendo, ela não descreveu muito, mas pelo que eu entendo que ela está querendo dizer, é mais uma dor de caráter muscular, mecânico mesmo, tanto na coluna cervical como na coluna torácica. Tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta para o doutor se eu tenho esse problema de túnel do carpo há muito tempo. O que ele falou, eu não tenho força nas mãos. O meu polegar, ele tá do esquerdo, eu já não sinto mais praticamente ele. E o terceiro dedo, depois do indicador, eu sinto que ele está endurecendo. Fisioterapia resolveria ou que tipo de tratamento eu poderia fazer? Obrigada e um bom dia. E aí, doutor Anderson? Inicialmente a gente teria que avaliar, né, ver o quanto está acometido. Mas, inicialmente, como ela não fez nenhum tratamento, a gente sempre tenta o tratamento conservador. A gente sempre tenta usar a medicação anti-inflamatória, passar a fisioterapia. Em não resolvendo, é que a gente vai pensar num tratamento cirúrgico. A gente sempre tenta o tratamento conservador antes. Tem mais pergunta? Vamos ouvir. Marcos Danta, pergunta ao doutor Anderson, que às vezes eu estou no telefone, assim, olhando alguma coisa no Facebook, e minha mão fica dormenta. Se é alguma coisa. E aí, doutor Anderson? Às vezes, pode ser, pelo que ela está falando, é só questão da posição, né? É igual, vamos dizer, quando você fica muito tempo sentado, numa posição só, e suas pernas começam a adormecer. Quando você vai levantar, você quase cai porque as pernas estão dormentes. É mais, provavelmente, pelo que ela está falando, é mais uma compressão nervosa transitória por uma posição errada que ela tá fazendo, que está comprimindo o nervo, e quando ela para de fazer aquela posição, volta ao normal. No caso, ela provavelmente não precisa se preocupar, não. Deixa eu só conectar aqui, porque depois que você disse que eu posso ter síndrome do túnel do carpo, fiquei tão nervoso que eu desconectei até o WhatsApp. Agora sim, está aqui conectado. Tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia para o doutor. Eu gostaria de saber do doutor, porque eu sinto muita dor no ombro e já faz um bom tempo. E agora eu não estou conseguindo mais levantar o braço. Se isso é caso de cirurgia. Tenha um bom dia. Meu nome é Maria de Lourdes, aqui de Jardim de Seridó. Um abraço, Maria de Lourdes. E aí? Bom dia, Maria de Lourdes. Estou se exercitando aqui no estúdio já. Bom que tá todo mundo se testando aqui, vendo se tem síndrome do túnel do carpo. Todo mundo trabalha com isso, você perpetivo nas mãos. Dona Maria de Lourdes, é o seguinte, o seu caso é um caso muito sugestivo de uma tendinite e uma bursite do ombro, né? Inicialmente, a gente nunca trata cirurgicamente um paciente com as queixas da senhora. A gente avalia, né, clinicamente, vê o quanto está limitado, passa a medicação. A reabilitação ela é importantíssima nesse caso. A gente consegue resultados muito bons com a fisioterapia feita da forma adequada. E em não melhorando com o tratamento correto, em não melhorando com a fisioterapia, é que a gente vai partir para uma complementação diagnóstica, fazer uma ressonância do ombro, para a gente avaliar a necessidade ou não de um tratamento cirúrgico. Mas inicialmente não. O fato da senhora não conseguir levantar o braço não quer dizer
que já é cirurgia. Quer dizer que a senhora precisa, o mais rápido possível, procurar o médico ortopedista para ele fazer uma avaliação e já começar esse tratamento o mais rápido possível. O ouvinte quer saber aqui o tratamento para esporão de galo. Sofre muito, chega a dor, sobe na perna e aí? Então, o esporão de galo, né, que é o esporão de calcânio, que na verdade o problema em si não é o esporão, é o que o esporão acaba desencadeando, que é o processo inflamatório da fáscia plantar. Então, o paciente que tem o esporão, ele vai ter o que a gente chama de fasciite plantar, que é a inflamação de uma pelezinha que ela sai do calcanhar e ela abre como leque para os dedos. Quem tem o esporão, ele vai ter um risco aumentado de gerar esse processo inflamatório. Então, o tratamento, ele gira, claro, o paciente na crise vai tomar anti-inflamatório, muitas vezes a gente orienta a fazer a fisioterapia, mas o mais importante na condução e no tratamento do paciente do esporão do calcânio são mudanças no calçado. Então, usar sempre um calçado com um saltozinho, né? O homem, o que é que eu sugiro? Usa muito calçado fechado, compra uma calcanheira de silicone, uma palmilha de silicone para diminuir a carga nessa região do calcanhar. Evitar o máximo possível andar descalço, evitar usar sandália rasteira. Eu sempre brinco e falo que é sempre mais fácil tratar mulher, porque a mulher, quando chega em casa, ela geralmente coloca uma havaiana e a havaiana tem uma havaiana com salto, né? O homem não, ele tem o costume de chegar em casa ou botar a havaiana, que é a sandália rasteira, ou fica descalço. Então, isso sobrecarrega muito essa região do calcanhar e vai causar dor. Associado a isso, compressa com gelo, é importante, e fazer exercícios de alongamento. Mas, muitas vezes, só a mudança do calçado, colocar uma calcanheira de silicone no calçado fechado, no tênis, no sapato, isso já melhora muito. Ok, tem mais pergunta? Bom dia, Marcos. Pergunta aí o doutor. Gisilene, de Jardim Seridó, meu amigo. Eu sofri uma queda de moto, aí eu bati com essa parte caí de bunda no calçamento. Aí eu bati com essa parte aqui da bacia no chão. Só que faz 2 anos eu bati raio-x e não acusou nada. Mas faz 2 anos que eu sofri esse acidente, que eu sinto dor. Se eu passar muito tempo sentada, quando eu me levanto, eu só falta pouco morrer com a dor. Chega, eu choro com a dor quando eu me levanto. Se eu passar muito tempo sentada, dói demais. Eu sinto direto uma dor fina. Abraço, Gilcilene, os nossos conterrâneos de Jardim do Seridó. E aí, doutor? Hoje estou gostando. Jardim do Seridó Jardim está em peso nos ouvindo hoje, está muito bom. Gilcilene, provavelmente o que aconteceu com você foi um trauma no cóccix. O cóccix ali é o finalzinho da coluna, né? Aquele ossinho que a gente consegue palpar bem na região interglútea, ali perto do bumbum. No finalzinho ali você sente aquele ossinho. Por essa sua queda, do jeito que você falou que caiu, provavelmente você teve um trauma. Não necessariamente você quebrou o cóccix, mas é uma região que tem uma sensibilidade muito grande. Então, quando você tem um trauma, fica inflamado e costuma ficar muito tempo. O que é que acontece? Quando a gente senta, o jeito correto de sentar é sobre o osso isquio, o isquiático. Só que a gente vai cansando a musculatura e a gente vai descendo na cadeira, geralmente. E esse descer na cadeira, a gente acaba colocando o cóccix em contato com o assento. E é uma região que estava inflamada por causa da pancada que você levou. E quando entra em contato, como ali é uma região muito superficial, ali eu brinco dizendo que é couro e osso ali, então é como se você tivesse machucado e tivesse sempre machucando o que está machucado. Então nunca melhora. O ideal para você aí realmente é fazer um trabalho, fazer uma avaliação, ver se realmente é isso, mas eu acredito que seja, e fazer, por exemplo, um pilates, uma academia para fortalecer bem a musculatura do core, para que você consiga sentar melhor e você não gere essa sobrecarga no cóccix. Aí dessa forma, muito provavelmente você vai conseguir desinflamar essa região e melhorar as suas dores. Ela faz academia, ajuda? Ajuda, mas o que é importante para ela se policiar em relação à postura dela. Se ela não está fazendo essa
descida quando passa muito tempo sentada. E se a academia não está resolvendo, ela vai ter que lançar mão de outra terapia. O Pilates, ele ajuda muito nisso daí. Ah, só que ela faz academia, mas fazem 7 meses que ela não vai. Então, não faz academia, né, Juscelene? Ok, a gente tá aqui em obras, pessoal, né? Geraldinho, peça por gentileza aí para colaborar aí, né? A gente tá aqui em obras, né? Estamos aqui prestes a inaugurar os novos estúdios. De vez em quando acontece aí essas situações, né? Vamos colocar aqui mais uma pergunta no ar. Marcos Dantas, pergunta aí ao doutor Anderson se essa dor nas costas que eu sinto é problema de coluna. Eu tenho muita dor nas costas, sou lavadeira, eu pego muito peso, muita dor nas costas, vindo para a parte dos peitos da frente, aquela dor, os peitos se abrindo. Só que eu fiz um raio-x e não deu, eu não tenho problema de coluna, deu tudo normais. Aí eu não entendi nada. Vai entender agora, e aí, doutor? Pronto. Geralmente, as dores de coluna, de 85% a 90% dos casos, a causa da dor é uma causa muscular. Então, isso realmente não vai ver no raio-x. A gente faz o raio-x muitas vezes para descartar algum problema ósseo, para avaliar uma escoliose, ver se tem algum problema na vértebra, ver se tem artrose, os famosos bifes de papagaio. Mas a causa da dor mesmo é postural, é muscular. Isso realmente a gente não vai ver no raio-x. Precisa realmente fazer um exame mais minucioso, mais adequado, para realmente ver a localização da dor, se tem radiação. Do jeito que você está falando aí, descrevendo, é tipicamente uma dor muscular na coluna. Ok. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99235-7256, 99992-2923. Dr. Anderson, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, mandar um beijo aí para minhas filhas, Letícia e Marina, mandar um beijo aí para minha esposa, Ariane, aí, que amanhã vai ter Pão da Casa 5 aqui para Pão da Casa 5, né? Aqui da Delícia, rádio. Viu? Hoje eu falhei, não mas não. Amanhã eu não falharei. O pão chegará aqui quentinho e delicioso. Um abraço do Antes, obrigado pela sua participação. O nome da sua esposa é? Ariane. Ariane, né? Ariane. Ela é quem está aí à frente do Pão da Casa 5, né? Casa 5. Você pode seguir, inclusive, no Instagram, viu? Muito fácil de encontrar. Doutor Anderson volta brevemente aqui no nosso Panorama 95, que eu volto já após o intervalo comercial para conversar com o secretário de Finanças.